Então, já começa agora. Paulo, Bora. pá, obrigado por ter aceito este convite. Obrigado. Sei que deve ter sido difícil, a tua agenda ocupada. Agora menos. Agora menos. Agora tenho muito Reformar, tempo tá, disponível. há umas semanas. Mas, pá, queria começar este podcast de uma maneira diferente. A fazer um preferias. Já hoje jogaste esse jogo? Não. Basicamente, digo duas opções e tens de escolher uma. A que Ok. preferias. no Ok, fundo. tá bem. Ahm, Vamos lá. Pressão. ok, preferias arbitrar um Montemor Cré Ok. na frigideira verão ao meio-dia com bancada de forcados, Ok. Boa. ou um técnico de direito nas Olaias às 9 da noite à sexta-feira com Pedro Lucas e Miguel Portela no banco de suplentes. Fácil. Montemora. Justifica. Fácil. Hoje, no Inside the Game, recebemos alguém que sempre esteve no centro do jogo, mas raramente no centro da conversa. Provavelmente o árbitro português mais reconhecido a nível nacional e internacional, Paulo Duarte, apitou do Campeonato de Honra português aos maiores palcos do Rei Mundial, como os Jogos Olímpicos e os Sevens World Series, tendo construído um percurso único na arbitragem. Agora, acabado de se reformar, senta-se connosco para falar, entre outras coisas, de um tema pouco abordado, a saúde mental na arbitragem. Há aí algumas coisas que facilmente. É lixado. Ok, Não, foi a questão das 9 horas da noite. é lixado. Não ver nada. Pensas à meia-noite. Sim. Pai, nas Olés também lembro-me de mais experiências tuas. É verdade. Aquela do Valente, lembras-te ou não? Não Tive sei se foi. algumas. Curiosamente, nas Olais aconteceram muitas coisas. A sério? Sim, O quê? durante a carreira. A primeira vez que eu Lembras-te? conheci o Pedro Lucas. Foi? Não sei se posso contar estas coisas agora. Mas Pá, a primeira podes vez contar que eu tudo. me deparei com o Pedro Lucas assim, oficialmente, ele foi bastante efusivo no final do jogo e vocês ganharam, ou o técnico ganhou, Sim. contra a Académica, na bola de jogo. Uma penalidade aos postos, em que os árbitros assistentes, um baixa a bandeira e outro levanta. Há ali uma questão processual e acabamos por dar a conversão para o técnico, que ganham o jogo, e depois no final do jogo ele veio pedir satisfações. Um bocadinho mais emotivo. Sentes que isso acontece tipo em todo lado ou é mais no campeonato português? Acontece em todo lado. Em certa medida acontece em todo lado, mas de formas diferentes. Aqui no campeonato português, acho que como não há barreiras, não há grandes zonas restritas, é tudo muito familiar, há muito acesso a este tipo de coisas. É muito mais fácil chegar ao pé dos jogadores, chegar ao pé dos árbitros, do que num jogo, se calhar, mais profissional, internacional. Então é impensável alguém conseguir chegar àquele balneário para pedir satisfações. E durante o jogo, que é que também esse barulhinho das bancadas também o sentes mais cá em Portugal ou tipo em estádios maiores? Faço esta pergunta porque eu, por exemplo, sinto que enquanto jogador, por exemplo, quando joguei o Mundial, estádio cheio e assim, parece que quando o apito começa, pá, começa a ficar um ruído só. Entramos numa bolha, é isso. Mas aqui, pá, lembro-me de jogar aqui em certos campos, por exemplo, nas Laias ou no Montemor ou assim, em que, como se calhar conhecemos, somos mais próximos das pessoas que estão a ver. Acho que é mais isso. Entra mais na eu acho que bolha. é mais isso. A questão de sermos mais próximos, conhecermos as pessoas, conhecermos as vozes, acaba por nos afetar, se calhar, mais na concentração. Em termos de pressão, pode até nem haver tanta pressão como um campeonato do mundo ou uns Jogos Olímpicos, que temos 70, 60 mil pessoas, 50 mil pessoas a mostrarem a sua emoção, que no fundo é isto. Cá em Portugal, porque como são menos pessoas, acredito que nós ouvimos mais e percebemos melhor o que é que eles estão a dizer. Não é? Portanto, claro. há momentos de relaxamento, por exemplo, uma touche, uma bola fora, uma mêlée, em que tu estás mais predisposto a ouvir. E cá em Portugal, se calhar, ouves mais e percebes mais o que é que eles estão a dizer. Enquanto num campeonato do mundo, está toda a gente a dizer bem ou mal e tu não percebes muito. Sentes mais a energia, acho eu, a adrenalina, do que propriamente, ok, isto é para mim. E quais é que são os teus truques que usas para entrar nessa bolha, para conseguir-te abstrair do que... Olha, eu sou um felizardo. Eu acho que sempre fui meio autista. É verdade. Há pouco tempo conheci uma árbitra que me disse que a partir do momento em que dá o apito inicial,
entra em game mode. Eu sempre fui também um pouco desse género, que é, eu apitava, estava super nervoso até ao início do jogo, podia não mostrar, fazia o meu poker face, mas a partir do momento em que dava o apito inicial, era uma coisa que não me afetava muito. O meu trabalho, o meu desafio era não me distanciar tanto do jogo, em termos de emoções, perceber o que é que os jogadores estão a sentir, se estão frustrados, se estão a tornar-se violentos, se estão calmos. Esse foi o meu desafio. Agora, entrava numa bolha. Focas-te mais nos jogadores e assim? Sim, sim. Acho sim. que isso é interessante porque eu sinto que um árbitro, por um lado, tem de conseguir o respeito dos jogadores, Yeah. mas não pode escalar as situações. Claro. Percebes? Nós costumamos dizer, pensa assim, isto é um jogo de combate, não é? Quer não, vai haver contacto físico, vai haver medição de quem é o mais forte ali, naquele momento, naquele confronto. Portanto, é natural que tu comeces a ficar um pouco mais animado e mais excitado com a situação, ainda para mais quando estamos em situações de alta pressão. Se estás prestes a marcar um ensaio, se estás a defender um possível ensaio, se o árbitro não tiver a capacidade de regular as suas emoções e se deixar levar pelas emoções dos outros, acabamos por depois ter um árbitro enervado, um árbitro frustrado também com o jogo, porque se calhar não está a correr tão bem, e acaba por perder a clarividência nas suas decisões. Que aí o papel do árbitro é bastante importante. Mais que acertar ou errar, que isso vai acontecer sempre, acertar mais vezes espera-se do que errar, mas é gerir as pessoas, gerir os ânimos. Se ele conseguir apanhar o momento do jogo em que consegue controlar esses ânimos da maneira certa, né? Falando com o capitão, falando com os jogadores, trazer um pouco a parte humana que nós temos, muitas das vezes o que é que acontece? O jogo acalma também porque o árbitro teve uma ação. Para ti, tu preferes o estilo de ser mais humano, criar uma relação com os jogadores, ou ser um gajo mais frio, mais distante dos jogadores, pelos... Faço-te a pergunta, eu já te arbitrei várias vezes. Achas que eu sou mais humano ou mais frio? Já Isso tive os dois. não, acho que te conhecendo fora, acho que és mais humano do que mostras em campo. E acho que é mais normal também, porque também mostrar essa frieza e essa... Claro, essa separação. Eu acho que é mais por aí. Que, lá está, o nosso rugby é um bocadinho mais familiar. Em que o convívio também com os jogadores é maior, a seleção também me permite estar com vocês mais tempo. Ainda que é uma relação que seja de respeito, tem que haver uma separação em que no momento do jogo há decisões difíceis que temos todos que respeitar. E às vezes a proximidade pode levar aqui a que haja um comentário, uma discussão que não pode haver no jogo. Já tive algumas, não é? Tive uma com o Mini, não sei se chegaste a jogar com ele, número 9, jogador do Kedup, e estava a arbitrar o Cascais contra o Kedup, e numa situação em que a melee estava uma porcaria, não é? E eu até disse um palavrão, que é uma coisa que eu não costumo dizer, e sou bastante asneirenta. No meu dia-a-dia gosto de... Podia ser do Porto, não havia problema aqui podes dizer o que quiseres. Posso dizer? Podes dizer o que quiseres. Então estava no meio de uma melee, Cascais Kedup, e o jogo estava uma merda. Basicamente era isto a palavra. E eles a falarem uns com os outros, a reclamarem uns com os outros, e eu disse, podem parar com esta merda. Uma cena que até eu fiquei surpreendido. Lá está, não consegui regular as minhas emoções. Toda a gente ficou em silêncio. Ninguém estava à espera que o Paulo Duarte ou o árbitro dissesse aquilo. E depois, toda a gente se acalmou e disse, vamos lá tentar jogar isto como deve de ser. E os novos, né, que têm sempre mais qualquer coisa a acrescentar, sempre qualquer coisa. Né? Ele, na sua inocência, veio-me dizer, posso dizer qualquer coisa? E eu, agora não, Francisco. Eu tratava-lhe sempre por Mini. Foi a pior coisa que eu lhe disse. Se ele ouvir isto, ele de certeza que vai se lembrar. Criou logo a distância. Porque ele fica assim com uma cara de desilusão, a dizer, Francisco. E eu, pronto, vai ter que ser assim até ao final do jogo. E no final do jogo ele veio-me abordar e disse-me assim, olha, não gostei da forma como me trataste. Porque Francisco, aquela proximidade, não é? E eu disse, há momentos que uma pessoa tem que se mesmo distanciar, porque senão vai haver problemas, ou não consegue resolver os problemas. Eu até acho que no rugby é preciso distanciar, claro, mas relativamente a outros desportos, acho que esta relação é muito mais amigável, muito mais próxima do que no futebol. Era impensável, sei lá, não sei,
nunca joguei futebol, mas acho que Certo. os árbitros não tratam o Ronaldo por Certo. Cris. Cris. Assim. Mas, por exemplo, no futebol eles têm muita mania, e já se começa a ouvir agora com os microfones que eles metem, os testes que estão a fazer, que eles tratam muito os jogadores pelos nomes. Se calhar porque conhecem todos, é mais fácil, Pois. é mais fácil conhecer toda a gente na televisão. Nós tentamos não fazer isso. Há sempre uma pessoa, que é o capitão, que normalmente nós tratamos pelo nome, ou devemos tratar pelo nome, se for o caso. Agora, todos os outros jogadores devemos evitar fazer isso. Mesmo que eu te conheça, o Storti, olha, não faças isso. Às vezes tem que ser, não é? Tu estás no meio do rec e se eu disser Storti, tu percebes que é para ti. Se eu disser 13, às vezes, ou 14, ou 11, ou os fora de jogo. Mas fora de jogo. Hoje, por exemplo, Storti! Isso era dar mal. Cada jogo, uns 3 ou 4. Mas olha, aprendi a lição. Estás a ver? Mas se calhar se eu não dissesse Storti, tu não tinhas reagido, eventualmente. E acaba por ser uma dificuldade às vezes de gestão. Porquê? Porque eu não sei o nome de toda a gente. Se calhar há 10 anos atrás havia muita gente conhecida da Seleção Nacional a jogar na Divisão de Honra, muita gente que eu arbitrei ao longo da minha carreira, quando eram putos e passaram para séniores, portanto foi um crescimento próximo que eu vi, e apanhei toda a gente. Agora, neste momento, se me perguntares os putos que estão a jogar hoje, não faço a mínima ideia. Há malta diz, ei, Paulo Duarte, está tudo bem, tipo, não sei quem é que tu és. É normal. Eu igual, eu antes conhecia o campeonato todo português. Imagina, eu estar a tratar uma equipa porque conheço mais, ou arbitro mais vezes, Storti, Pedro Lucas, Granate, Tomás Appleton, sei essa gente toda, e depois vou para um clube que eu não faço a mínima ideia quem é que seja. 13, 14. Sim. Também tem que ter uma abordagem equilibrada, e às vezes é difícil, Então, resumindo, Resumindo. consideras-te um gajo frio, um árbitro frio? Não? De todo. Okay. De todo. Às vezes sou um árbitro bastante bonzinho. Devia ser um bocadinho mais firme. Agora já não há nada a fazer, pronto, já me retirei. Como é que estás a viver essas Olha, é giro. A malta toda a dizer, vais sentir tantas saudades, E eu acho que não. Estás tranquilo? Já fiz tudo o que tinha a fazer. Tinhas outros hobbies assim? Tinha, olha, eu gosto bastante de desenhar. Ok. Uma coisa que vou recuperar agora com o tempo que tenho disponível. Às vezes dava assim uns pezinhos no carvão, mas se calhar vou aproveitar agora que tenho mais tempo para planear as coisas e desenhar mais um bocadinho, pintar de vez em quando. Gosto de dançar, uma coisa... É sério? Isso é fixe. Minhas quizombadas todas. Olha lá o kizomba. É verdade. Aquela quizomba que ninguém gosta. Ok. Sim, porque as minhas raízes são africanas, a minha mãe é de Não Angola. sabia. E então sempre cresci a ouvir a kizomba, o funaná, o Equador. Não, o Equador nunca consegui fazer grande coisa daquilo, mas a kizomba sim. Mas não, gosto disso. Agora, desporto assim, efetivamente, nunca tive muito jeito. Se calhar foi por isso que eu fui para Mas tu começaste a jogar. Joguei. Pelo menos tentei jogar no Belas, comecei a jogar no Belas. Ainda fiz ali uma passagem breve pelo Cascais, mas também não resultou. Mas já era bom, já era alguma coisa. Já jogava a titular no Belas. Ui. Mas... Não. Piada no técnico. E porquê é que decidiste mudar? Olha, por causa para ser melhor jogador, isto é aquela história que a malta diz, não é bem assim, e é. Eu, como entrei muito tarde para o rugby, eu entrei para aí com 15, 14 anos, e então, no Belas, havia ali um problema de escalões, não tinha o escalão onde eu já jogava, portanto, houve ali um período em que eu não tinha bem o meu lugar. Eu joguei nos juvenis, e foi tudo muito atabalhoada, tipo, agora vamos jogar. Pronto, e eu tenho uma semana de treino, já estou a jogar, porque não havia números. É o clássico do rei português. Ponta, espetáculo. Acho que nunca recebi uma bola naquele jogo. Espetáculo. Depois ainda joguei a pilar direito. Maravilha. A sério? Não acredito. A sério? Fantástico. Isso era sub quê? Em juvenis, isto é para aí sub-16. Sub-16. Ainda já é um nível já são considerável. Né? Jogar contra o Kedup. Já é campeonato. Já é campeonato. Portanto, foi assim uma experiência avassaladora. E então, passado um ano, a tentar e a enturmar-me com a malta, na altura havia o Ferdinand Sousa, que era árbitro internacional, ou ex-árbitro internacional português, que fazia parte da equipa técnica. E olha, ele disse-me assim, não queres experimentar um curso de arbitragem, ou arbitrar, para melhorar enquanto jogador? E eu, why not?
não é? E comecei a arbitrar. E foi a partir daí que, durante o pai 4 anos, foi aquilo que eu joguei, sensivelmente. Eu parei aos 21. Arbitrei e joguei ao mesmo tempo. Portanto, Que no campeonato português. tudo, Ok. tudo. Foi aí que eu aprendi bastante enquanto jogador. Comecei a ser mais inteligente, a perceber melhor o jogo, que é um jogo complexo, a reclamar com os árbitros também. Não reclamei muito, mas às vezes mandava assim uns recados. Mas eram E eles ouviam-te ou não? Tu sabias mais que eles? não me conheciam tanto, mas eram recados competentes, não era aquela pergunta estúpida que às vezes o jogador faz, tipo, então isto não é Avan? É tipo, se eu não marquei não é, não é? Aquela coisa. Agora, perguntas inteligentes, compostas, pá, que é giro. Eu costumo dizer que o rugby é para gente inteligente. E às vezes há jogadores que te desafiam na maneira como te põem a questão. Outros não, são monos completamente, com todo o respeito. Isso acontecia-te claro. muito? Isso acontecia-te Muito. Ainda hoje acontece. No rugby internacional? Sim. Falarem contigo e tu ficas ali meio na dúvida da lei? E ele se A calhar meio do tem jogo? lógica, Ele se calhar tem razão. E nessas alturas como é que estávamos a decisão? Pá, eu não podia mudar a decisão, a não ser que fosse uma coisa escandalosamente errada e que eu sabia que ao ter tomado aquela decisão estava errada. Mas é muito raro um árbitro mudar a decisão. Okay. Reconhece que errou, mas vai tentar que não erre na próxima. Mas Tu nessa altura podes ter falar com os assistentes? não, a partir do momento em que eu apito para tomar uma decisão, É que a não ser que seja, por exemplo, atrás. foul play, não é? Uma mocada na cabeça, uma placagem fora de tempo em que Sim, eu consiga TMO. alterar ali a decisão, pá, tenho que ir com a decisão. Uma mão no rec ou um mergulho no rec. Quantas vezes é que eu fiz e depois fui ver o jogo ou revi o jogo e disse, que grande burrada que eu fiz aqui. E deu às vezes vitórias às equipas. Bem, esta é a parte mais difícil, se calhar, que a malta não entende tanto, que é, nós vamos errar e temos que arcar com as consequências. Tu sofres disso? Claro. Das más decisões tomas E se calhar por isso é que eu parei também um bocadinho mais cedo que aquilo aquilo que devia. Sim, eu acho que pensa que durante 10 anos da minha vida eu dei tudo, full on, para chegar aos Jogos Olímpicos. E durante esses 10 anos da minha vida não houve alguém que claramente dissesse, enquanto que tu estás numa equipa, tens o treinador, assistente, se calhar tens psicólogo, nutricionista, preparador físico, tens a tua equipa, tens os teus amigos, os árbitros são muito mais sozinhos. Portanto, temos que lidar com as coisas um pouco mais sozinhos, ainda que tenhas o teu grupo de colegas árbitros, né, que percebem aquilo que estás a passar, mas muitas viagens são feitas sozinho. As viagens que eu faço de avião são todas sozinho, depois encontramos-nos lá, mas depois volto para casa sozinho. E já tive torneios em que tive uma muito má decisão e tive que lidar com ela 3 dias sem dormir, às vezes chorava, dizer, como é que é possível... Sozinho, tudo sozinho. Sozinho. Pois, porque isso é interessante porque o rugby, apesar de ser um desporto coletivo, se formos a ver, os árbitros, vocês também não, apesar de não ser só um arbitrar o jogo, o principal, acabam por ser quase um desporto individual. Faço uma pergunta, tu que já jogaste muitos jogos e a nível internacional também. Tu quando ganhas, o que é que vão fazer vocês? Depois festejar a equipa, não é? Não é? Todos juntos? Yeah. Quando perdem, o que é que fazem? Pá, festejar todos juntos, não. Exato. Não, mas às vezes para esquecer, não é? Para esquecer. Sim. Mas unem-se mais. Juntos. Agora o árbitro, quando faz uma grande cagada nos Jogos Olímpicos, o que é que faz? Vai para o quarto e fecha. Provavelmente vai ter que revisitar aquele jogo nas próximas 48 horas para fazer o seu self-review, ter que vomitar sobre aquela decisão 50 vezes, slow motion, o que é que eu podia ter feito diferente, o que é que eu tinha que ter feito, o que é que eu não fiz. E acaba por ser... Como é que lidavas com isso? Procuraste alguma ajuda? Eu, felizmente, nos primeiros Jogos Olímpicos, em Tóquio, tinha acompanhamento de um psicólogo de desporto. Pá, okay. E aí fez-me milagres. E um dos meus maiores medos nos Jogos Olímpicos era o primeiro jogo correr mal. E olha, correu mal. Top. Como é que lidaste com isso? Olha, tive que... Lá está, com a ajuda, tive que... Bola para a frente, porque eu tinha um segundo jogo naquele dia. O meu primeiro jogo foi Austrália-Argentina. E a primeira decisão do jogo foi terrivelmente errada. Em vez de dar um sealing off, dei uma agarrada à bola para a Austrália. E acaba por ser o início do fim. Mas também, eu sinto que também as leis são um bocado subjetivas. Por exemplo... Aquela não era, aquela é clareava. Sou super transparente nisso e uma das coisas que eu sempre quis fazer ao longo da minha carreira era ser muito rígido comigo próprio. E se alguém me dissesse, olha, o que é que achas desta decisão? Sou honesto.
porque é o primeiro passo para mudar. Agora, se eu me começar a proteger e dizer, epá, não é bem assim, a lei, a interpretação, eu às vezes aqui na brincadeira com a malta digo, epá, não houve materialidade nenhuma do placador estar do lado contrário. E não havia, é por isso é que ninguém penalizou. Agora, numa situação clara e óbvia que toda a gente numa sala de 30 pessoas, se visse aquilo, marcava falta ao contrário, o único que estou errado sou eu, Sim, né? sim, sim. E estar a dizer que estava certo não seria justo e se calhar não tinha chegado onde cheguei. Mas a verdade é que, pá, é uma situação clara e óbvia, pá, daquelas que tu dizes assim. Eu quando apitei disse assim, que borrada é que eu fiz. E depois é um efeito bola de neve. Ficas a pensar? Estamos a falar do primeiro pontapé de início, o Yeah. primeiro rec, pá, e tens que arbitrar os outros 14 minutos, pá, que foram uma eternidade. Pois, Uma imagino. eternidade. Ficas Pá, a mas pensar, bola ficas para a a rever frente, as bola coisas. para a frente. Fiz depois o meu segundo jogo, Japão contra a Grã-Bretanha. Pá, foi um jogo mais fácil, mas já era o Paulo Duarte, já estava mais confortável porque ultrapassei rapidamente. Há pouco perguntaste-me o que é que eu faço para me isolar ou para me blindar das pressões. Pá, tenho os meus procedimentos, tenho as minhas rotinas e são rotinas bastante simples. Há malta que gosta de dormir, ouvir música, sei lá, fazer uma determinada atividade para relaxar. Eu não, eu sou super descontraído. Pá, meto-me no meu foco, no meu mundo, meto a minha música para aquecer, pá, e está feito. Não, Ok. não há mais nada. Agora, queres falar comigo? Pá, não vai dar. Durante aquele Sim, período, ficas, pá, não vai dar. ficas Não vai dar. isolado. Yeah. Ok, isolaste. Sim, também acho que os jogadores também fazem um bocado isso antes de ir para o jogo. Na caminhoneta ninguém fala, Yeah. apesar de ainda faltar uma hora para o jogo, ninguém fala uns com os outros. Pá, eu acho que também temos que respeitar o nosso espaço. Nós, ainda que estejamos sozinhos, né? Num conceito de torneio ou de jogo internacional, somos uma equipa. Portanto, se tu estiveres a colaborar comigo, a trabalhar comigo e perceberes, ou eu vou-te dizer o que é que eu quero, e durante X tempo, ou a partir daquele momento, pá, cada um faz aquilo que quiser, mas não me chateia. Claro. Yeah. Ok. E em relação às críticas, tu vais lê-las depois do jogo? Não, não, Nunca? não. Nem quando eras Quando era mais puto, novo? mais novo, porque já sou um bocadinho mais velho que tu. Sim, sim. Quando A tinhas minha idade, no fundo. geração já não é Quando tinhas a minha idade, no fundo. do Instagram e depois do X. Não vejo tanto. Sou mais Facebook e o Facebook não tem tanta coisa. Uhum. Não, mas eu tive que me afastar das redes sociais. Durante um período de tempo achava interessante ir ver o que é que diziam, o que é que não diziam, se diziam alguma coisa da arbitragem. Ia aos jornais, porque na altura Sim, é saía uma coisa, notícias. acho que é o tema mais falado, não? É. Principalmente dos perdedores. Yeah. Nunca se ouve dizer que foi bem arbitrado um jogo. Claro, Isso é o claro. problema. Pá, mas eu procurava essa afirmação de que se não houver nada de arbitragem ou que foi uma linda arbitragem, está tudo bem. Ok. Mas rapidamente percebi que isso era um mundo muito tóxico. Se calhar mais agora. Eu acho que se calhar na tua geração sentiste mais isso. Sim, ainda A sinto um partir de bocado. 2015 para a frente, se calhar começa a ser recorrente haver muito mais toxicidade nas redes sociais. Pá, eu afastei-me disso. Às vezes vou ler e digo assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Sai rapidamente. Yeah. Pá, mas às vezes tem que ir. Há coisas que me pegam. Pá, que é uma coisa que eu às vezes vejo e digo assim, vou lá remover aquela porcaria, pá, porque são pessoas que não me conhecem de lado nenhum, parece que somos amigos e não somos grandes amigos, ou inimigos, tipo que eu tenho uma coisa contra alguém. A malta também tem que perceber que nós não ganhamos nada. A gente errou, pá. Sim. Temos que seguir a vida, pronto, olha. Pá, eu imagino, já criticam os jogadores e dá para perceber mais ou menos, porque alguns foram jogadores até quando eram miúdos, árbitros, há poucos que foram árbitros antes. E há muito mais, e há se calhar mais gente a criticar árbitros do que os jogadores. Verdade. Pá, e estás a pegar numa coisa que para mim é super importante, que é, há uma crítica grande aos jogadores, hoje em dia. Já não é só contra os árbitros. Portanto, nós temos que pensar seriamente o que é que nós queremos fazer se queremos manter esta modalidade especial. Porque qual é a diferença entre nós e o futebol? Não é? Eu acho que, eu concordo, obviamente, com isso, mas também acho que à medida que o desporto cresce, é mais complicado de controlar isso. É e não é. Eu sou muito ainda romântico que se nós começarmos desde pequenos a educar as pessoas, os jogadores, não só na parte desportiva, mas também na parte social e de desenvolvimento pessoal, acho que vamos manter a modalidade realmente diferente. Agora, quando tu tens pessoas que não estão pura e simplesmente só
com objetivos de ganhar, 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 acima de tudo. Depois temos várias pessoas que são grandes exemplos em Portugal que só veem aquilo, só veem azul, só veem vermelho, só veem preto. Ai, tu olhas para isso e dizes assim, são pessoas de relevo na modalidade. E se tu podes fazer isso, porquê é que eu não posso? E é aí que nós nos perdemos. Não é? Olha, imagina o Cristiano Ronaldo da vida ser um incendiador e um crítico ávido dos jogadores e dos árbitros. Não vês o Cristiano Ronaldo a fazer isso, pois não? Não. Então, porque no rugby vês algumas pessoas a fazerem isso? E que são pessoas que têm relevo e têm alguma... Mas no futebol ainda se vê conferência de imprensa, os treinadores e assim, a criticar os árbitros. Levam multa, mas... Claro que sim. Mas cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Portanto, eles estão a fazer o trabalho de casa. Nós estamos a ir para o lado contrário. No mundo profissional, os contratos milionários, os contratos dos treinadores, os contratos dos profissionais jogadores, eu acho que isso tem um peso grande na pressão. E nos Jogos Olímpicos eu senti isso, que é tudo ou nada. E às vezes o tudo é tipo, vão procurar o bode expiatório facilmente em ti, não é? A culpa não é minha, ou tentar justificar resultados. Claro. Agora temos é que fazer com decoro. Eu sou ótimo e aceito a crítica. Não podemos ser mal educados. E estamos a passar para esse lado. Yeah. Achas? Concordo. E... Não sei se era este o podcast. Não, acho que sim. Não, sim, claro. O lugar. Isto aqui é para falar sobre tudo. Acho que sim, também acho que esta cultura do rugby ser um desporto de brutos, a ser jogado por gentlemen, também acho que era um bocado, foi começado porque o rugby ainda é um bocadinho de elite. Em todos os países, o facto também das nações ser um torneio fechado, toda a cultura do rugby é um bocado de elite, e isso faz com que essa cultura inglesa seja um bocado associada ao rugby, o que traz vantagens também, nesse caso de ser mais respeitoso e assim. Mas à medida que o rugby cresce e vai se expandindo não só para essa elite, acho que acaba também por trazer pessoas de todo lado, todos os meios, normal. Eu acho que sim. Agora, cabe-nos a nós que já estamos, se calhar, eu sou a minha primeira geração. Não, e não estou a dizer que a culpa é das pessoas que estão a chegar. Acho que o rugby deve ser... Nós temos que receber toda a gente. Claro. E nós às vezes somos alvo ou vítimas do contexto em que vivemos, não é? Se tu morares num bairro social ou vives num condomínio privado, não é? As tuas vivências são completamente diferentes. E tem coisas muito positivas de um lado e coisas muito positivas do outro, bem como dos dois lados, coisas negativas. Portanto, agora, não é por isso que vais ser mal educado ou bem educado. Claro. E isso é uma falácia quando nós dizemos o rugby de elite, os doutores, as famílias mais... Acabam por, às vezes, ser mais mal educados do que... Certo, é uma falácia. Mas sim, o que eu acho é que nós, por sermos uma modalidade pequena ainda e que queremos massificar, eu acho que o futuro do rugby tem que ser urgentemente massificar de alguma forma para conseguirmos almejar grandes palcos de forma consistente. Temos que ser capazes de ter mecanismos para regular isso. Isso para mim é importante. Termos a capacidade de dizer assim, olha, os teus comportamentos não são aceitáveis. Queres jogar aqui? Não podes comportar dessa forma. Não, sim, porque isto é o rugby, não é? Não é o direito, não é o técnico, não é o Belenenses, não é o Belas. Não, é o rugby. Nós estamos muito mais... O rugby é muito mais que nós. Tu vais-te embora, tu reformas-te, eu já me reformei e o rugby vai continuar. Agora, no período em que cá estás, tens que fazer a diferença. E acho que é isso que nos está a faltar. É essa liderança de fazer a diferença em todas as áreas. E então se... Estás a ficar muito sério. Não, é interessante. O tema. Não, isso é interessante. Se tu pudesses dar um conselho a um jogador, aos jogadores, certo. Para que isso se mudasse ou para melhorar a relação dos jogadores com os árbitros e da cultura do rugby, qual é que era o... Olha, já tenho essa conversa prontíssima. É? E já tenho tido algumas conversas com alguns jogadores da seleção também, nomeadamente com o Tomás e com o Zé Lima. Foram duas pessoas com quem falei algumas vezes. E com outros que passaram por aqui também, que é, se nós somos referências no rugby, nós temos que nos comportar de forma diferente. Não é? E passar essa mensagem de que, se vocês, jogadores, não estão contentes com alguma coisa, têm que fazer por isso. Não é dizer, agora não dá jeito,
pá, agora é a final do campeonato, agora vamos para o REC, para o Championship, as coisas não estão bem e as coisas passam, o tempo passa e as coisas continuam iguais. Se vocês não estão contentes, têm que se manifestar, porque senão acabamos por ser coniventes com o contexto em que vivemos. Em relação aos árbitros e aos jogadores, ao final do dia somos todos humanos. E ao final do dia nós podemos ser todos criticados, mas mal educados não há lugar em lado nenhum, seja em que desporto for. Pá, isso para mim é algo que eu levo para a vida, não é porque fui árbitro ou porque passei por isso. Acho que por ser bem educado e simpático ou amável para as pessoas, retribuem-me em dobro, não é? É aquela questão do karma. Mas acho que a educação é sempre uma coisa que nós devemos afincadamente defender, pá, e tudo o que é desrespeito nós não podemos aceitar. Seja o jogador para com o árbitro, ou o árbitro para com o jogador, o público, os treinadores, os presidentes dos clubes. E há algum truque específico que tu gostavas de ouvir, ou que tu não gostavas de ouvir, especificamente? Um gesto pequeno que melhora a relação árbitro-jogador? Diga isto para um amigo. Para... Não, claro, espera lá. Há tanta coisa. Não, para ti, por exemplo, no início de jogo ou assim, gosto que um jogador... porque eu acho também, apesar dos árbitros objetivos serem objetivos, certo. Acaba sempre por haver subjetividade. É normal, somos humanos. Claro, não é? claro. E se pudesse dar um conselho aos jogadores da maneira como tratar o árbitro, ou da maneira como... Ou uma ação pequena que... Olha, uma ação pequena que eu acho que se está a perder, e cá em Portugal se calhar um bocadinho mais, que é no final do jogo, o jogo acabou. Portanto, toda a gente a cumprimentar o árbitro e o adversário. Okay. Nem toda a gente cumprimenta. Ou quando vem a cumprimentar, é com desdém ou que tem alguma coisa a dizer-te. E genuinamente isso acho que deve ser um gesto a manter-se. Lá está a questão do respeito que temos um pelo outro. Não é só... Às vezes a malta diz, os árbitros não se dão ao respeito e nós temos que respeitá-los. Não. É uma relação que é recíproca, não é? Portanto, tem que haver esse respeito. Sim, isso agora durante o jogo. Durante o jogo, acho que não reclamos com o árbitro quando ele toma uma decisão. Isso é até para um jogador inteligente. Claro, é? Isso é os 10 metros. Porque, ao final do dia somos humanos e o facto de estar alguém sempre constantemente a reclamar contigo sobre as decisões que estás a tomar, e tu podes dizer assim, é sobre as decisões erradas? Não, é por todas. Claro. Então, todas as decisões que são contra a tua equipa, tu vens reclamar, o que é que estás à espera que aconteça? E começa, ainda que te tentes distanciar, aquilo começa a pesar naturalmente. Não é? Era isso que eu te diria. Ok, bom conselho. Quer dizer, eu de reclamar, sim, obviamente. Que... Faz parte. Há sempre um ponto a qualquer, não sei qual é que faz com assim 14, o braço, ou qualquer coisa do género. Nem viu nada, mas pronto, está tudo ok. A postura corporal é importante, ou não? Claro que sim. Esse abanar de braços, não só para os treinadores, certo. Mas também para Há muita linguagem não verbal que mesmo os próprios árbitros usam para controlar o jogo, ou para sentir o jogo. E os jogadores a mesma coisa. Às vezes... O jogador com as mãos na cintura ou com as mãos nos joelhos, né, mais baixo, significa que se calhar está cansado. Então, se nós mostramos isso sem dizer nada, imagina as reações emotivas que nós às vezes fazemos assim, ou fazemos assim uns olhos assim mais carregados para o árbitro. Isso são reações que o árbitro também vê e sente, ainda que não sejam ditas. Ok. E... Mas não somos robôs. Portanto, não, claro. Não somos robôs. E voltando um bocado aos Jogos Olímpicos, que temos que falar sobre isso antes de acabar. Tu fizeste o de 2020, Tóquio, e o de 2024, Paris. Certo. Com 80 mil pessoas a ver, o outro com 0. Foste ao... 8 e 80, literalmente. 8 e 80, exato. 8 literalmente. pessoas a ver ou 80 mil. Qual é que preferiste? Paris, claro. Paris. Mesmo com toda a pressão do estádio e do 100%. Eu posso dizer, a malta perguntou-me em Tóquio quando eu voltei, adoraste a experiência? Eu, grande mentira. Meia obrigação de dizer, juro, eu não sou mentiroso. Mas sabes aquele dever, lá está, de tentar passar o sonho de ser olímpico para a malta. Tinhas trabalhado o tempo inteiro para isso, não foi? Foram 4 anos que acabaram por ser 5, por causa da pandemia. Para uns Jogos Olímpicos, e depois foi a maior desilusão da tua vida.
não dormi, não comi, Por causa dessa solidão que estavas a falar há pá, bocado? tudo. E pensa, vou dar exemplos rápidos, que é, chegámos, fomos testados todos os dias ao Covid. Antes de irmos, tínhamos testado, ser testados durante semanas para garantir que não tínhamos Covid. Tivemos as tais vacinas maravilhosas que hoje em dia nem sabemos o que é que nos vai acontecer daqui a uns anos. Calhar um cogumelo vai-te crescer na cabeça, qualquer coisa assim do género. Mas chegámos ao hotel, não podemos sair do hotel. Dormi no quarto, normal, né? A comida tinha que ser pedida para o quarto, portanto, o Uber Eats a semana toda. Chegámos, treinámos e íamos para o quarto. Não podíamos dividir nada com ninguém. Fomos para o estádio no dia de jogos, vazio, e ficámos lá o dia todo. Era conversa entre nós, jogar uns jogos de cartas, mas pouco mais. Fazíamos os jogos e aí é que eu senti a dificuldade, que é não teres ninguém que seja o teu escape. Porque eu acho que as bancadas, a malta na bancada, também serve de colocar pressão, mas também serve de escape, porque tu ouves, tu consegues te focar com o barulho. No silêncio é horrível. Ali é só o jogo. E Ali as é só o leis. jogo, exatamente. Ali é só o jogo. E eu fiz os quartos de final feminino, a Austrália contra as Fiji femininas, mulheres. Pá, e foi um jogo de alta tensão. As Fiji eliminam a Austrália, que era a campeã olímpica na altura, eram os underdogs contra as campeãs olímpicas, e elas ganham. Pá, foi aí que eu senti a tensão do jogo. Foi a tensão de arbitrar o jogo e o pós-jogo, é que não havia alegria nenhuma. Pois. E eu fiz o jogo e disse assim, eu acho que arbitrei bem, mas não me senti satisfeito. E Não havia fiz emoções, isso. não era? Parecia, Não havia parecia nada, que não havia nada, não havia malta contente, não havia ninguém a dizer, pá, porreiro. Eu chego ao balneário, o meu chefe dá-me assim um grande aperto de mão e diz assim, Paulo, excelente jogo. E eu começo a chorar. E se tu perguntas, o jogo foi assim tão difícil como o outro jogo que eu já tivesse feito do circuito mundial? Pá, não, mas era uma tensão inerente aos Jogos Olímpicos. E eu fiz 6 jogos. Mas achaste mais difícil arbitrar esses jogos? Yeah. Ainda assim? Yeah. Okay. Paris não, Paris foi uma festa. Foram 80 mil pessoas com uma grande vibe. Não sei se estiveste lá a ver ou não. Fui lá ver, não fui ver o rugby, fui ver os outros, mas Pronto. Pá, eu estava com uma plateia do tipo que a gente quer sim, ver. eles foram à final ainda por cima. E depois a França foi à final. Sabes o que é uma França-Argentina? A Argentina entra dentro do estádio e toda a gente a vaiar a Argentina e o estádio a tremer, porque era toda a gente a fazer e depois entram os franceses, pá, espetacular. Eu não arbitrei esse jogo, estava na bancada a ver, espetacular. Tu quando estás a ver jogos, vês da perspectiva, ainda hoje, da perspectiva do árbitro ou vês da perspectiva de um fã? É muito difícil de distanciar-te agora daquela parte do estou a ver o árbitro. Não. Vejo o jogo, gosto de ver jogos de rugby, gosto de ver bom espetáculo, mas acabo por sempre olhar para o árbitro, o que é que ele está a fazer. Acho que também é a mesma coisa. Se tiveres ali um ponta ou sim, exato. que sigas e dizes assim, aquilo, porreiro, vou experimentar aquela cena que ele fez. Pá, provavelmente. Nós também. Pá, mas gosto de ver jogos tipo Netflix. Sento, não penso em nada, só a ver jogos. Então o Sevens é bom porque são muitos jogos ao mesmo tempo. E vejo só o jogo pelo jogo e há situações muitas giras. Às vezes eu, enquanto árbitro, dava por mim olhar para o jogo. Assim, ai, que grande jogada! Pois é, fácil, como és fã de rugby, é fácil perder-te, não é? Que grande jogada! E depois não posso perder o fio à meada. Ou ter dado uma grande vantagem que deu um grande ensaio, ou então aquele ensaio óbvio que toda a gente ia marcar, menos aquela pessoa. E tu dizes assim, não posso ter nenhuma reação. Voltando às Oleias, tinha uma coisa, o Hugo Valente, aquela situação do Hugo Valente, que até eu fiquei com medo por ti. Eu também. Eu acho que a minha alma saiu, viu aquilo a acontecer e eu fiquei paradíssimo. O jogo parou, por causa de uma decisão qualquer, nem me lembro. Era uma semifinal. Ele levou o cartão vermelho. E ele foi até tido do outro lado do campo. E ele depois veio pedir satisfações. Nunca me tinha acontecido isso. Alguém vir para mim 70 metros quase. O gajo foi do outro lado do campo até aí. Eu lembro disso. E eu paradíssimo. Eu até acho que estava perto de ti. Eu acho que ele não vai fazer isso. E não fez. Não fez. Depois nas Oleias, antes dos Jogos Olímpicos, também me aleijei. Foi? Foi um jogo Belenenses
técnico. Não sei se tu jogaste nesse à noite, lá está, calma. Por isso é que eu te disse, às 9 da noite nunca. Em 2020, acho Em que sim, deve ter 2021. jogado, deve ter jogado. 2021. Ah, foi quando fomos campeões, o técnico. Olha, exatamente. Foi assim final, acho eu. Foi, Acho foi. que foi assim final. Foi um Técnico jogo que bem. estava para aí 9 a 10, uma coisa assim. Sim, o Manuel parecida. Marta falhou o drop de. Certo. E para ganhar o jogo. quase no final do jogo, há um jogador que me. Aliás, acho que até foi o Bento. O Simão? Sim. Se bem, não, Ou o Rodrigo? o Rodrigo. O Rodrigo. Rodrigo Bento. Sim. Que me dá assim uma pancada na perna e quase que não vou aos Jogos Olímpicos por causa disso. É. Por acaso, também sofres, tipo, por lesões? Felizmente, na minha carreira nunca tive Mas grandes o lesões. árbitro, no geral? Não, os árbitros não têm grandes lesões. Pá, a malta que tem assim, algumas coisas musculares. Eu, no meu primeiro torneio para o Circuito Mundial, em 2016, a treinar aqui e fazer testes físicos, tive um estiramento do posterior, da coxa. Quase não fui a Las Vegas. Mas, à parte disso, depois tive uma lombalgia, tive uma fascite plantar. Foi das piores coisas. Mas Isso continuei a é arbitrar. lesão de esforço? Pá, sim. Yeah. Tinha voltado da lesão da perna, pá, ia treinar, fiquei com uma fascite plantar que me durou 8 meses. E continuei a arbitrar. Pá, foi das piores coisas que Isso aconteceu. é tipo. Faz-me lembrar tipo a pubalgia, uma dor assim, aquela dor é. que dá para jogar, mas que está sempre Olha, ali tive chateado. um jogo, há muito tempo atrás, um direito que dou, em que levei uma pancada na cabeça, comecei a sangrar e meteram um capacete daqueles. Pá, A sério? há Petaché? fotografias disso, há provas. Pá, e arbitrei o resto do jogo com o capacete. Na altura não tinha grande noção do que é que estava a acontecer. Às vezes com concussão. Sim. Está bem. Pô, Pá. e em termos de pressão, complicado. Complicado. Há aquelas partes em que estávamos a falar do estar sozinho. Acho que. Qual é que seria o. Normalmente eu acabo os podcasts com um conselho. Já deste o conselho aos jogadores. E conselho para o futuro árbitro em Portugal que quer chegar onde tu chegaste, que é difícil. Qual é que darias? Sem ser trabalho árduo. Que isso é o clássico. Trabalhar, divertir-se. Divertir-se? Pá, divertir-se. Eu acho que se não gostarmos daquilo que fazemos, pá, o trabalho é a coisa mais chata do mundo. Não é? O treino, o estar a estudar a parte das leis, a parte técnica, ter que levar com as críticas e a pressão. Pá, se a gente não se divertir a fazer aquilo que faz, pá, seja jogador, árbitro ou outra coisa qualquer. Eu acho que ainda há um bocado o preconceito, não sei, de jogadores de rugby quererem ser árbitros. Porque Preconceito? Não, eu acho que é o contrário. Nós queríamos que vocês fossem árbitros, mais vezes. Não, Venham, estou a dizer o próprio jogador queria mudar para ser árbitro. Certo. E é uma pena, pá, porque acho que há imensos jogadores, eu vejo, que dariam bons árbitros. Tipo, eu inclusive. Pronto. Estou a brincar. Olha, já recortei. Boa. Eu não daria. Não, mas pensa assim: quem é que gosta de ser criticado todos os fins de semana, né, sem perceber muito bem o que é que está ali a fazer? Porque normalmente as críticas são de quem não percebe o que é que nós estamos a fazer ali. Não percebe o trabalho que é necessário, não é só chegar ao jogo, arbitrar e ir embora. O trabalho envolvido é a mesma coisa que vocês. Vocês vão para o jogo, mas treinaram a semana toda, ou treinaram durante meses para chegar a uma final. Claro. Os árbitros é a mesma coisa. Ainda que numa ótica não, mais. E a escapatória é mais amadora. fácil. A escapatória é mais fácil para as críticas. Mas eu acho que ainda se entende pouco qual é o trabalho do árbitro, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que decidir. E quem não pegou num apito e foi arbitrar um jogo, nunca vai perceber isso. E acho que os jogadores podem pensar nisso, que é, para além de se tornarem melhores jogadores, vão perceber a dificuldade que é controlar 30 caramelos. Claro. 30 caramelos, 15 de cada lado, em que somos uma pessoa, na maior parte das vezes, em que não vamos ver tudo. Pá. Há coisas que acontecem nas nossas costas, porque nós estamos de costas e não vamos ver. Há coisas que acontecem no movimento, ou porque somos mais rápidos ou mais lentos, acabamos por não ver. Portanto, eu acho que é essa incompreensão e que dificulta depois o recrutamento. Que é a crítica fácil. Metemos no lado do árbitro, no fundo. Pá, claro que sim. Claro. Ou melhor, o que é que nós podemos fazer para ajudar o rugby? Ser jogador, ser melhor treinador, ser melhor árbitro. Há várias vias. Agora, se nós pensarmos com essa mentalidade, vamos para árbitros. Agora, se for, para ser árbitro, para ser criticado e isto, aquilo, claro. O mindset se calhar tem que ser mudado. Ok.
acabamos assim, que o Pana já está a chatear para vir aqui para a sala. Tens que ir treinar. Pá, obrigadão, Obrigadão. Paulo, curti imenso. É, Ainda nos obrigado. despedimos na hora, mas com a conversa estava tão interessante. Boa, boa. Obrigado. Valeu a Obrigado. pena. Pá, obrigado. Obrigado. Boa. O que é que achaste? Boa, giro, giro.